Olá pessoal, iniciaremos agora um novo estudo dentro da filosofia que está relacionado diretamente ao mundo do trabalho, ao consumo, como também ao lazer. Esse tema traz para todos nós uma grande área de investigação, tanto pela perspectiva histórica, como também das análises da filosofia e também da sociologia, como áreas equivalentes dentro das ciências humanas propícias ao ensino médio. Porém, quando se fala dentro da análise do trabalho no decorrer da história, podemos observar que esse tema perpassa as áreas que eventualmente, tradicionalmente, a gente consegue identificar a teoria e a prática. Podemos analisar até outras áreas como a economia, como o direito, né? Ciências essas que eventualmente estão relacionadas ao trabalho. Como também analisar a perspectiva humana dentro do seu espaço, não só social, mas também o espaço geográfico. Porque o trabalho em si, ou a análise do trabalho que vamos disponibilizar, ela vem de encontro a uma conjuntura real do que faremos desde os primórdios, desde as cavernas, até o contemporâneo, passando por algumas etapas dentro da análise do tempo, evidenciamos sim que quando se trata do ser humano, a gente precisa analisar que algumas áreas em volta do homem, elas são circuncidadas na construção de uma evidência enquanto ser presente no meio natural. Entendendo esses elementos ou tendo sensibilidade e percepção de identificar que o homem nada mais é do que um elemento propício, né, fundamental do meio natural, nós temos um planeta. E dentro dessa capacidade de organização, o planeta Terra em si, ele comporta mais de 30 milhões de espécies. Dentre elas, apenas 3 milhões são catalogadas. Levando em consideração, né, que cada espécie, né, tem basicamente inúmeras quantidades de seres, a gente pode detectar nos reinos, né, nas famílias, no filo, e em decorrência disso a gente tem, né, o convívio direto com outros animais, outros seres, como os invertebrados, os répteis, as plantas, os anfíbios, os peixes, né? Dentre outras situações, né, diretamente relacionadas com a análise que, sendo o homem um animal que eventualmente ele não nasce pronto, nós temos que ter essa percepção de que o homem nasce insignificante dentro da complexidade do meio. Ele nasce mal formado, dependente dos outros adultos, até uma determinada idade. Ele eventualmente precisa do cuidado, do zelo e da proteção dos que estão à sua volta, do eixo familiar. Nós não nascemos com características tipicamente emolduradas na nossa fisiologia. Não temos cascos, não temos escamas, não temos cauda, nós não temos arpões, asas e não temos garras afiadas, fortes, dentes extremamente robustos. E isso, naturalmente, a natureza em si, ela conjectura, né, a cada ser, a cada espécie, uma habilidade, uma característica mais apropriada. Isso não faz do homem mais rápido, isso não faz do homem mais ágil, isso não faz do homem mais dinâmico, ele não consegue fazer saltos mirabolantes dentro do extraordinário ou dentro do extra-humano, né? Se você for comparar a capacidade física do homem para com um guepardo na velocidade, é algo extremamente desproporcional. Assim como a natação do homem em relação a um tubarão macro ou tubarão branco, né, em ataque. A gente não tem a mesma habilidade de alguns animais que eventualmente são mais fortes robustamente, né, tem mais
agilidade, enfim. Mas o que torna o homem essa grande espécie ou essa circunstância real de desenvolvimento faz com que o homem tenha a capacidade de produção cultural e, principalmente, ele tenha a prospecção de passar para os seus descendentes, né, para a sua prole, uma circunstância de proteção, de sobrevivência e principalmente de manter as experiências para a sequência do nicho, né, do clã familiar. Então, analisando dentro da composição do homem para com o meio, a natureza em si ela agrega circunstâncias extremamente favoráveis para que o homem tenha na própria estrutura ambiental a sua composição de tirar o seu sustento ou modificar o meio natural para com os seus interesses. Isso foi feito no período do Paleolítico, isso foi feito no Neolítico, com suas eventuais diferenças, né? No período do Paleolítico você tinha homens que tinham funções e desempenhos eventuais de proteção ao seu nicho familiar, ao seu bando, né? Por serem mais fortes, mais robustos. E aqui eu não quero fazer nenhum paralelo com as circunstâncias oriundas aos debates contemporâneos sobre machismo e feminismo, mas o homem era quem guerreava, quem lutava, quem protegia, quem eventualmente tinha a noção de zelo e cuidado para com os seus membros, né? Dentro do seu grupo, dentro de sua estrutura de bando. E a mulher coletava raízes, frutas, legumes, sementes, e assim como, né, a atividade fisiológica real, concreta, de procriar, né, cuidar dos filhos. Então essa ideia a gente já tem um certo macete pelas vivências, né, dos temas anteriores. No período do Neolítico, né, a partir do momento que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, observando que ao tempo que joga-se um grão dentro da terra fértil, eventualmente aquilo vai originar a colheita, a produção, não só de legumes, mas também de outras, os cereais e também de frutas. Foi necessário que o homem identificasse que, além de sacrificar os animais, o homem precisaria também criar um vínculo de domesticá-los ou utilizá-los principalmente no eixo, né, no que diz respeito à própria estrutura do que a agricultura viria a ser. Né? Em volta da agricultura surgem as cidades, surgem os primeiros povoados, logicamente. A gente identifica aqui que não há vida social distante de represas, barragens, rios ou lugares que eventualmente pudesse propiciar uma maior facilidade para com a questão da água e do controle da natureza. É importante verificarmos isso porque, eventualmente, a natureza, nos seus ciclos, né, de chuva, de colheita, de produção, ela dinamiza em si, força o homem a se organizar e, principalmente, né, a criar grandes obras, grandes engenharias, facilitar, assim, a própria coexistência do homem para com a própria população que cresce em volta da agricultura. Os povoados vão sendo arqueados às próprias funções, né? E principalmente a própria dinamização de quem faz o que dentro da sociedade. Quem vai ser artesão, quem vai para a agricultura, quem vai trabalhar na segurança, quem eventualmente vai, de certa forma, cuidar dos fatores religiosos, quem serão os privilegiados, os donatários, também de estrutura no que a gente conhece, né, pela denominação dos clãs, e principalmente os que terão privilégios e eventuais sintomática de poderes. Né? Tendo isso, né, analisando esse contexto breve, né, e prévio da pré-história, a gente se depara, né, com o mundo antigo e eventualmente as grandes incorporações no que diz respeito aos povos da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, né, a dominação principalmente dos rios
Tigres, Eufrates, o rio Nilo, né? Por que a gente circunda sempre em volta dessas civilizações? Porque foram de lá onde surgiram os babilônicos, sumérios, acádios, amorritas, né? E dentro dessa composição, a gente tem o ciclo do trabalho como uma esfera proeminente, né, de sustentação e principalmente de audácia para com o surgimento desses grandes reinos, impérios, dentro dessa esfera de dominação ao que conhecemos como estrutura voraz de implementação do trabalho como vínculo de não só de sobrevivência, mas dentro de um espectro que o homem precisaria organizar-se numa plataforma mais elaborada, mais desenvolvida, tendo esse meio como um vínculo direto para com os seus interesses de sua família, do seu povo, dos estados que iriam sendo compostos e eventualmente com os reinos, com os impérios. E isso dentro de uma narrativa histórica que nós vamos travar e expor durante a nossa exibição desse tema, que é bem frequente, é bem contínuo, e principalmente, né, vamos alinhar o homem dentro desse eixo, né, do espaço natural do meio ambiente, condizente com as suas transformações, com suas evoluções, com as suas necessidades, as suas carências, as suas lutas, as suas batalhas. Então tudo isso, né, está envolto, né, dessa nossa proposta de organização didática. Outra situação importante que nós precisamos elaborar aqui é que a gente vai fazer uma passagem direta nas civilizações grega, romana. Vamos trabalhar um pouco, né, do que foi a transição da história antiga para o período feudal, do período medieval, né, e nessa composição discutirmos os 1000 anos de trevas que eventualmente estavam disponíveis ao homem desde a queda do Império Romano no ano de 476 pós-Cristo, né, quando a capital romana foi esfacelada, né, invadida pelos povos bárbaros, e eventualmente, né, traz-se dentro das ruínas romanas toda uma composição edificante do que viria a ser, né, as duas grandes estruturas do mundo feudal. Ou seja, quem eventualmente tivesse condições, meios, circunstâncias financeiras, eventualmente teriam a possibilidade de angariar terras em regiões distantes da capital. Ao lado dos senhores feudais, nome esse que na Idade Moderna passará a ser conhecida como senhores, ou melhor, suzeranos. Esses senhores passariam a ser chamados de suzeranos ou reis, né? Que já seria uma outra nomenclatura oriunda do período da Idade Moderna, principalmente quando surgirão, né, a composição da formação dos estados e os estados nacionais que iriam proliferar, principalmente na Europa, toda essa circunstância real do que viria a ser, né, a parceria Igreja Católica Apostólica Romana aos interesses também do que a gente conheceria como monarquia. E em volta da monarquia, né, todo o sistema de principados e, eventualmente, toda a condição real do que viria a ser a nobreza, né, os grandes burgueses. E ao lado dessas duas poderosas torres levantadas, a gente tem desde a Idade Média, né, a composição nos feudos como uma condição do trabalho servil, da vassalagem, ou seja, cada lote que era distribuído dentro de um feudo, eventualmente cada família teria ali a sua funcionalidade, principalmente para trabalhar, produzir e prosperar aos olhos do que seria a terra donatária do Senhor. E em volta desse sistema de vassalagem, enquanto o Senhor dá a terra, o homem dá o trabalho, eventualmente a gente tem aí nessa composição a Igreja Católica como essa estrutura, né, condizente, como representante direta
de Deus na terra, tendo com que a gente veja que a igreja conseguia controlar e eventualmente prospectar aquilo que seria a conjuntura de dominar a mente, o bolso, a fé, a sensibilidade e principalmente os caminhos que eventualmente se tinha para conseguir, né, entre os leigos, por a Igreja Católica ter principalmente a maior composição letrada e deter todas as obras literárias, principalmente, né, desde os gregos, os pergaminhos, o que se tinha de achado para com os impérios, antes dos romanos, ou seja, a igreja tinha um grande arsenal de identificação entre as obras. Nessa condição, é importante a gente mencionar que a Igreja Católica ela tinha, né, a sua participação no controle e no dinamismo social, ou seja, aos domingos era a missa, o padre rezava a missa em latim, de costas para o povo. Existia ali a indulgência, né, que era a compra dos terrenos no céu, a compra do perdão, a questão da graça e absolvição dos pecados em decorrência da venda de alguns objetos tidos santificados para a proteção de algumas enfermidades, doenças, perigos, né, e principalmente dentro da caricatura do imaginário que a Idade Média eventualmente vinha a ser condicionada. Essa mesma igreja perseguia os hereges, que eram pessoas contrárias principalmente à ideologia católica que era imposta principalmente dentro do ritual dogmático, doutrinário que a igreja viria, né, a adentrar dentro de sua prática nos feudos. Então essa Europa medieval, ela repleta de feudos grandes, médios e pequenos, ela abriria, né, essa sintomática de que o homem eventualmente ele já tem essa identificação próspera com o mundo antigo e eventualmente ele já tem os mecanismos de trabalho oriundos da agricultura, oriundos da criação de animais, ele tem aí a esfera do artesanato, ele tem a composição da Igreja Católica como vínculo de dominação também dos seus recursos, haja vista que 50% de tudo que era produzido era destinado ao Senhor, 25% era destinado à Igreja Católica. E os outros 25%, cada família compunha entre os seus reais interesses de alimentação, como também, aí sim, surge um elemento, né, muito dinâmico, forte nessa estrutura feudal, que seria a ideia dos burgos, né? Os feirantes que vinham de vários lugares da Europa e em volta das grandes muradas dos feudos, imaginemos assim, compunham ali a sua estrutura de trabalho e eventualmente tinha essa disponibilidade para comercializar com ferramentas, instrumentos que não eram, de certa forma, associados dentro do feudo. Tendo isso como característica real, tendo isso como circunstância extremamente voraz dentro do feudalismo, a gente começa a identificar aqui outro traço importante, que seria o traço do surgimento do comércio, o surgimento das mercadorias, das produções, e originalmente a gente começa a traçar um perfil importantíssimo, que seria a transição com a chegada dos burgueses, com a saída do objeto central, que era a terra, no feudalismo, para a monetização. Ou seja, o dinheiro voltava a ser aquele produto que não precisaria mais trocar produto por produto. Ou, eventualmente, feijão com arroz, milho com leite, carne com soja, batata com cereais. Se trocava agora produtos por dinheiro. E essa base seria a base estruturante do que iria ganhar dinamismo para com a realidade imposta nessa transição do mundo feudal para o mundo moderno.